meu nome é Manuel, eu sou um estudante Outlier e hoje vamos falar de algo muito importante e muito essencial para a sua vida como cientista de dados e como estatístico ou alguém que está entrando nessa área ou alguém também de fora que quer aprender um pouco mais. O que vocês vão ver hoje, com certeza você já deve ter ouvido falar, principalmente no ensino médio, mas não ouvido com esse nome. Deve ter ouvido como medida estatística, mas não. Medidas de tendência central. Você já ouviu falar? Imagino que não, mas pensa comigo, você já ouviu falar de moda, mediana e média? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Já, né? Pois bem, essas são medidas de tendência central, medidas que nos ajudam a pegar informações de um grupo populacional e nos ajudam a inferir coisas sobre esse grupo. Para ficar mais claro o desenho, vamos botar um problema. A gente tem uma empresa, existe uma empresa na verdade, uma empresa que quer realizar um estudo em cima dos seus funcionários, sobre os seus funcionários. Só que fica basicamente impossível realizar esse estudo sobre toda a população, porque existem mais de 100 mil funcionários dessa empresa. Daí a empresa decide fazer um processo estatístico que se chama amostragem. Realiza o processo de amostragem, calcula o tamanho da amostra, realiza o trabalho, faz a amostragem e dali decide retirar análises em cima daquela amostra. Dali a gente vai ter algumas informações que são as medidas de tendência central e medidas de dispersão, além de outras coisas. Medidas de dispersão a gente não vai falar aqui hoje, mas vocês vão ouvir um pouco sobre a medida de tendência central. Dispersão é muito importante também, mas fica para outro dia. Moda. A moda, você já deve ter ouvido falar, como a medida mais frequente, a medida que mais... a observação que mais se repete. Quem lembra lá do ensino médio, como o próprio nome diz, moda. Moda é algo que está na tendência, é algo que aparece muito, é algo que todo mundo usa. Ou seja, grande maioria usa. A moda é basicamente isso. Além disso, é muito usado tabelas de frequência para poder encontrar o valor de uma moda. Mas como assim tabelas de frequência? Simples. Tabelas de frequência são usadas para encontrar quais observações que mais se repetem. Existem tabelas de frequências comuns e tabelas de frequências por classes. Daí, basicamente é só analisar qual é a observação que mais aparece no seu grupo e ela será a sua moda. Mediana. Mediana é basicamente uma medida de estatística também muito importante de tendência central. Uma medida que nos ajuda a dividir o nosso conjunto de dados em duas partes, o de cima e o de baixo. Como assim o de cima e o de baixo? Vou colocar em desenho para vocês entenderem. Vamos voltar ao problema da empresa. A empresa realizou o estudo, fez uma amostragem e está trabalhando em cima da sua amostra. Aí ela quer calcular a mediana. Vai lá e calcula. Daí ela encontra que a mediana é basicamente 1.200. É o valor equivalente a 1.200. Ou seja, existem 50% das observações encontram-se acima de 1.200, ou seja, 50% dos funcionários recebem mais que 1.200 e 50% recebem um valor inferior a 1.200 como salário. Massa, né? Só que tem uma curiosidade. A mediana, imagina que a gente tem um conjunto ímpar, de tamanho ímpar, a gente tem 3 observações apenas. Qual é a mediana desse conjunto? Primeiro passo, como é que a gente calcula? A gente primeiro coloca em rol. O que é colocar em rol? Colocar de forma crescente ou decrescente, fica a seu critério. Como assim? 1, 2, 3. Imagina que aqui é a observação 1, 2, 3. Equivalente a 1, equivalente a 2, equivalente a 3. Nesse conjunto ímpar de dados, qual é a nossa mediana? É o valor do meio, é esse valorzinho aqui. Mas se a gente tivesse um conjunto par de observações, 4. 1, 2, 3, 4. 4 observações. Como é que a gente calcula a mediana? Simples, não precisa se preocupar. Pega esses dois do meio, e a gente calcula uma média entre eles. Soma esse mais esse e divide por 2. Esse é o nosso valor da mediana. Massa, né? Pronto. Média. Média é uma medida que você, como estatístico, já deve ter cansado tanto de ouvir direto. Toda disciplina do curso você vê isso. Durante a profissão você vê isso muito. Você trabalha em cima disso, é muito importante usar a média como uma estimativa. Enfim,
A média é basicamente a soma de todas as suas observações dividida pela quantidade dela, o tamanho delas. Por exemplo, se eu tenho 4 observações, uma amostra com tamanho 4, e cada uma tem valores diferentes, sei lá, 20, 30, 40, 50. Essa soma todinha dividido por 4, que é o nosso tamanho. Voltando lá para o exemplo da empresa, ela vai lá, realiza o estudo de novo e vai retirar inferências sobre aquela amostra. Daí ela decide calcular a média. Só que a média dá 1.350. A média salarial naquela empresa é de 1.350. Mas você concorda comigo que existem muitas pessoas lá de cargos superiores que podem receber mais que 2.000, podem receber mais que 3.000. Claro que depende da empresa. Se a gente calcular uma média apenas com, por exemplo, 2 pessoas de 1.200 que recebem 1.200 e mais 2 pessoas que recebem mais que 3.000 reais, concorda comigo que essa estimativa vai ser um pouco viesada? Porque são grupos distintos da empresa, existe uma hierarquia ali, gente que recebe mais e gente que recebe menos. Calcular uma média entre aquele ali é muito perigoso, porque meio que nós viesamos esse problema. Mas o que é viesar? Viesar é algo errôneo, é algo que possui viés, algo que possui algum erro ali, existe uma peculiaridade ali. Tipo isso, existe uma hierarquia na empresa, aí ele calcula a média com base nos superiores e nos inferiores, na hierarquia de baixo e na hierarquia de cima. Calcular a média entre esses dois é meio que inviável, porque a medida ela vai tender para cima, acima do valor de quem recebe menos. E por hoje é só, pessoal. Vocês viram um pouco sobre medidas de tendência central. É tipo um trava-língua, eu sei como é que é. Mas vocês viram as 3 principais, que são as mais famosas e as mais usadas, que é a média, a moda, a mediana. Vão lá e dão uma pesquisada também sobre medidas de dispersão, que quem sabe fique para outras aulas se vocês gostarem dessa. A gente fala um pouco sobre as medidas de dispersão. Não se esquece de deixar o like e deixar seu comentário lá se você já conhecia elas. Provavelmente sim, mas o que você sabia, o que você não sabia, se você já aplicou ou não. Enfim, galera, deixem seu like, compartilhem e deixem nos comentários.